Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol, ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos falar sobre os 4 clubes que conseguiram o acesso para a Série C, sendo eles o Maringá, Anápolis, Retrô e o Itabaiana. O primeiro clube que aparece aqui é o Dogão, o Maringá, que para minha felicidade era um dos clubes que estava torcendo para o acesso, e mais, quero que eles sejam os campeões dessa Série D. A simpatia com o Maringá começou em 2023, sim, ano passado, pela terceira fase da Copa do Brasil, quando eles enfrentaram o Flamengo. No jogo em questão, o clube paranaense ganhou por 2-0, com gols de Davi Luiz contra e do parça Serginho. Mas não foi simplesmente a vitória de um Davi contra Golias que fez com que tivesse a simpatia pelo clube. A torcida cantando olé e o famoso Real Madrid pode esperar que a sua hora vai chegar foi algo que não tem preço. Mesmo o Dogão tremendo no jogo da volta, não ofuscou em nada o brilho daquele primeiro jogo. Além disso, outra coisa que fez com que eu ficasse feliz com o acesso do Maringá foi que isso ajuda um pouco o Paraná Clube, pois abre uma vaga direta para a Série D do ano que vem, bastando apenas uma classificação entre os 8 para garantir a participação na divisão nacional. Eu sei que não é muito, mas na atual fase do tricolor, qualquer ajuda é bem-vinda. Mais do que o acesso, isso foi uma glória para a cidade de Maringá, pois seus outros representantes foram de arrasta nessa temporada, tanto o Galo Maringá como o Grêmio Maringá. Esse Grêmio Maringá literalmente foi jogar no gigante. Uma outra rivalidade local do Dogão é os jogos contra o Londrina. Estou torcendo para que o Londrina não consiga o acesso para ver esse clássico em nível nacional. Fundado em 2010, o Maringá conseguiu seus primeiros destaques no Campeonato Paranaense, onde foi 3 vezes vice-campeão estadual. A primeira delas em 2014 para o Londrina, depois em 2022 para o Coxa e neste ano de 2024 frente ao Atlético Paranaense. Esse ano em especial eu torci muito para eles na final, pois além do título poderiam estragar um pouco a festa de 100 anos do Atlético. Infelizmente não deu e eu fiquei duplamente triste. A torcida do Maringá é muito top, pois a cidade realmente abraça o clube e não é só nas fases boas. Ano passado, nesse mesmo estádio, que hoje tanto comemoramos, sofremos uma das maiores frustrações ao cair na segunda fase para a equipe do Camboriú. Mas sabemos que o trabalho é bom, sério e consistente. Por isso que a diretoria mantém desde 2020 o técnico Jorge Castilho. E depois de tanto semear, foi a hora de colher bons frutos. Em casa, o Maringá foi simplesmente imbatível. Até o empate contra a Inter, que mesmo assim foi uma vitória, fizemos 9 jogos em casa e foram incríveis 9 vitórias. Chamar a primeira fase de tranquila chega a ser um eufemismo, de tão tranquila que foi. Depois, avançamos vencendo em casa as equipes do Novo Hamburgo e Portuguesa do Rio de Janeiro, até chegar nas quartas e enfrentar a Inter de Limeira, onde foi a primeira vez que não vencemos em casa, desde o jogo contra o Atlético Paranaense pelo campeonato estadual. Só que graças à nossa vitória lá em Limeira, o empate, que não foi nada fácil, desceu para nós com gosto de vitória. Melhor de tudo é que mais de 15 mil pessoas foram ao estádio ver esse momento histórico. O Londrina, que fez uma baita promoção de ingressos, que está em uma fase melhor há muito tempo e que teve o jogo mais importante do ano até o momento, que foi o jogo contra o Náutico em casa, que valia a vaga para a próxima fase, não conseguiu levar nem 6 mil pessoas ao estádio, menos da metade do Maringá. Apesar do jogo contra a Inter de Limeira ter sido um jogo de fortes emoções, no final tudo deu certo e o autor do gol do Maringá, o Rodrigo, deu uma declaração em que disse que esse foi o gol mais importante de sua carreira. Próximo clube da lista é o adversário do Maringá das semifinais, o Anápolis. O Galo da Comarca voltará à Série C depois de 17 anos, sendo sua última participação na edição de 2008, ou seja, antes mesmo da criação da Série D do Campeonato Brasileiro, que foi criada em 2009. Naquela Série C, o clube goiano foi muito mal e nem conseguiu avançar da primeira fase do campeonato. Depois dessa Série C, o clube só voltou a disputar um campeonato nacional em 2016. Na época, a equipe fez uma excelente campanha, chegando até as oitavas da Série D e só sendo parado, e ainda assim com dificuldades, pelo campeão na ocasião, o Volta Redonda. Naquele ano de 2016, o Galo estava on fire, tanto que por muito pouco não foi o campeão goiano. Após 2 empates nas finais, o jogo foi para os pênaltis, onde o Goiás foi superior. Ano passado, em 2023, o Anápolis fez uma excelente campanha,
sendo eliminado somente nas oitavas para a vice-campeã na ocasião, Ferroviária. Esse ano o clube brilhou. Apesar de uma primeira fase complicada, a equipe acabou na segunda colocação do grupo. Eliminou Itabuna e Cianorte, até chegar no fatídico confronto contra o Iguatu. Apesar do nome Iguatu ainda não ter uma grande repercussão, duas coisas no clube cearense eram dignas de respeito. O primeiro é seu técnico, Flávio Araújo. O cara é conhecido como o rei do acesso e está em busca de seu 13º acesso. O segundo motivo é que o Iguatu tinha jogado 9 jogos em casa e foram 9 vitórias. Primeiro jogo na casa do Anápolis, uma coisa era certa, que sua torcida ia apoiar, tanto que o clube tem a 8ª melhor média de público da Série D e a 4ª dentre os clubes que brigavam pelo acesso, atrás de Maringá, 13 e Itabaiana. Primeiro jogo, um empate amargo por 1-1. Segundo jogo, com Anderson Daronco apitando, parecia que o Anápolis iria levar o jogo no tempo normal. Mas, aos 51 do segundo tempo, Max Oliveira fez o gol de empate do Iguatu e o jogo foi para os pênaltis, onde o Anápolis se sobressaiu. Com o acesso, o Anápolis se tornou o 3º clube goiano a conseguir tal proeza, feitos antes conseguido por Craque de Catalão e Aparecidense. Resultado digno de causar ciúmes a seus rivais Anapolina e Grêmio Anápolis, e também digno de receber homenagens na Câmara Municipal da cidade. Ainda mais em ano eleitoral, né? Próximo clube é o Itabaiana, clube que por muito tempo confundia com o clube da Bahia, mas não, é de Sergipe. O Itabaiana é um dos grandes clubes do estado, tanto que é o 3º maior campeão estadual, com 11 títulos, o último deles no ano passado, 2023. Dos 4 clubes dessa lista, é o que menos acompanhei e o que de longe menos vi partida. Tirando pelo Brasfoot, a primeira vez que lembro algo sobre este clube aconteceu no ano de 2017, quando de forma surpreendente conseguiram ficar em primeiro lugar em um grupo na Copa do Nordeste que tinha CRB, CSA e ABC. Exatamente, encontre o erro. Infelizmente, o clube sergipano acabou sendo eliminado já nas quartas para o Santa Cruz. Com o acesso do Tricolor da Serra, no estado que cansou de ser carro, falta apenas o Sergipe criar vergonha na cara e subir de divisão, visto que Confiança e Itabaiana já conseguiram. Na primeira fase, apesar de ter caído em um grupo forte, cheio de clubes tradicionais e ter uma certa dificuldade, conseguiram terminar na liderança. Nas fases seguintes, despachou Uniclinic, Atlético Cearense e Porto Velho, este último com uma dificuldade muito maior do que eu imaginava. Nas quartas, tivemos o confronto de 2ª e 3ª melhor média de público dessa Série D dentre os clubes que chegaram nas quartas, e 2 das maiores dessa Série D no geral. O 13, além de sua tradição, além de ser um bom visitante, tinha um tabu a seu favor. O Tremendão só venceu uma vez o clube de Campina Grande em toda a história do confronto, fato ocorrido na Série C de 1998. Apesar do tabu, o clube de Sergipe conseguiu vencer o primeiro confronto, e no jogo da volta, apesar de toda a pressão do 13 e do gol inacreditável perdido pelo Wallace pernambucano, o Itabaiana segurou o resultado e conquistou o acesso mais do que merecido. E por último chegamos ao Retrô, clube que, a exemplo do Maringá, tem um projeto muito sólido, só não tem torcida porque Recife já tem seus clubes. E uma coisa engraçada é que o Retrô é um clube que não tem torcida e o Santa Cruz é uma torcida que não tem clube. Se não fosse pela ligação que o Retrô tem com o esporte, acho que muitos torcedores do Santa fariam do Retrô o seu segundo clube, dada a atual situação do Santinha. Bom, apesar de mencionar os clubes de Recife, o Retrô tem sua sede em Camaragibe, região metropolitana de Recife. Fundado em 2016, o Retrô começou como um clube formador e só no ano de 2019 disputou competições profissionais, estreando na Série A2 do Campeonato Pernambucano, competição esta que o clube foi vice-campeão, perdendo a final para o Decisão Sertânia Futebol Clube, que confesso que não faço ideia de que clube é esse. Mais recentemente, o clube ficou conhecido por jogar contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O fato em questão aconteceu em 2021 pela segunda fase. Como era jogo único e a partida terminou empatada, o jogo foi para os pênaltis, onde o Corinthians se saiu melhor. No Campeonato Pernambucano, o clube vem fazendo frente aos grandes, tanto que foi vice-campeão em 22 para o Náutico e 23 para o Sport.
O clube tem a meta de construir um estádio próprio, nos moldes europeus, com capacidade para 12 mil espectadores. Parece impossível? Nada, se liga na estrutura de primeiro mundo que o clube já tem. O CT da Fênix tem 2 campos oficiais, 4 minicampos, quadra poliesportiva, piscina, hotel com 64 apartamentos, área administrativa, departamento médico, departamento de fisiologia, departamento de nutrição, salão de jogos, entre outras coisas. Na Série D, o clube já vinha bem. Ano passado caiu nas oitavas, depois de lutar muito contra a equipe do Maranhão. Equipe essa que por muito pouco não eliminou o Ferroviário, que foi o campeão. Esse ano, apesar de ter uma certa dificuldade, avançou de fase em segundo do grupo, com a mesma pontuação do primeiro. Depois disso, acabou a paz. Foi só sufoco. Avançou nos pênaltis frente ao América de Natal, clube de maior torcida dessa Série D e uma grande SAF do Nordeste. Depois, passou nos pênaltis frente ao Manauara, mais um dos clubes amazonenses em franca ascensão, e por último passou pelo Brasiliense, clube de muita história, também nos pênaltis. O Retrô está me lembrando muito a Croácia de 2018, e assim como a Croácia, o Retrô será vice-campeão, só que para o Maringá. Campeão!